noite, irmãos. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem sido muito desvalorizado por pessoas no mundo e, por vezes, por nós acaba sendo desvalorizado também. Nós vamos falar sobre a comunhão com irmãos, né? Ela se aplica à comunhão com irmãos da nossa igreja, como também a irmãos de fora, de igrejas co-irmãs que nós temos contato. É algo que, infelizmente, nós olhamos para as nossas igrejas hoje e nós vemos que tem se perdido bastante, né? Eu fui abençoado, eu diria assim, por crescer em São Paulo, onde temos várias igrejas co-irmãs, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer bastante irmãos, de ter bastante contato. E eu vejo o quanto isso fez bem para minha fé, para o meu crescimento. Eu aprendi com diversas pessoas, diversas situações diferentes, né? Infelizmente, nós aqui somos um pouco mais retirados, um pouco mais distante de outras igrejas, né? Então nós temos um pouquinho de dificuldade de estar em um contato mais próximo. Mas mesmo assim nós podemos sim melhorar muito isso, né? Nós podemos buscar conhecer, buscar mais contato com irmãos que nós apoiamos, com igrejas que nós conhecemos, tentar estreitar um pouco mais vínculos, né? E mesmo começando dentro da própria igreja, porque não adianta nós falarmos de comunhão com irmãos de fora, sendo que nós não fazemos isso nem dentro da nossa igreja, né? Então, é algo que dentro da nossa igreja precisa estar muito forte. E esse texto, ele fala muito sobre isso. Ele demonstra o amor que Paulo tinha por aqueles irmãos em Roma, pela vontade que ele tinha em estar com eles, pelo interesse dele em oração constante. Ele vai demonstrando o seu amor por eles em diversas formas ao longo dessa passagem. E aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre isso e ver o quão importante é nós termos a comunhão. Há hoje muitas pessoas que até mesmo descartam a necessidade de ter uma igreja ou de qualquer relacionamento com outros irmãos. Bom, eu vejo aqui como algo bíblico. É necessário buscarmos ter contato com outros irmãos. E essa passagem ela vai demonstrar de algumas formas como isso é necessário. Mas é verdade que muitas vezes nós somos abalados dessa forma, né? Eu falo por mim que apesar de eu ter me beneficiado tanto de contato, de comunhão com irmãos, em algumas épocas da vida nós acabamos nos afastando e hoje eu já não tenho mais tanto contato com essas pessoas. Não faço mais tanto isso e não incentivo tanto quanto eu deveria, né? Se eu me beneficiei tanto, eu deveria estar incentivando mais que os irmãos assim fizessem. Mas estamos aqui para isso, para incentivarmos, amém? Vamos ler aqui a passagem, Romanos capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo,
acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos agora por essa mensagem, que o Senhor esteja nos guiando para um bom proveito dessa meditação, que possamos tirar ensinamentos verdadeiros, edificantes desse trecho da Tua Palavra, que o Senhor possa me dar direcionamento, sabedoria ao explanar sobre esse texto, que assim o Senhor esteja me usando nessa noite, bem como que o Senhor esteja abrindo os olhos e os corações daqueles que ouvem, para que possam aprender mais de Ti, que nossas falhas humanas possam ser superadas pela Tua graça e Tua misericórdia, Senhor, assim nos ensinando nessa noite. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Bom, aqui então é Paulo iniciando a sua carta aos Romanos, e ele começa justamente demonstrando o amor que ele tinha por aqueles irmãos. E nós vemos aqui no versículo 8 que a primeira coisa que ele faz é destacar o bom testemunho que aqueles irmãos tinham. O bom testemunho deles era conhecido mundialmente, né? Por toda a região se ouvia falar da fé, do testemunho que aqueles irmãos estavam dando. Bom, então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a nossa fé, o nosso bom testemunho, ele deve ser conhecido, né? E quando nós falamos disso, nós podemos avaliar um pouco a nossa vida, né? Infelizmente, talvez muitas pessoas que nos conheçam nem sequer fazem ideia de que somos cristãos. Ou até mesmo, eu tenho vários crentes, vários irmãos, por exemplo, em redes sociais, e se eu abrir ali o perfil dele, você não fala que é um cristão. Porque não tem nada que anuncia que ele é cristão ali. Ele não demonstra na vida dele que ele é cristão. E isso se torna um problema para a nossa comunhão. Porque nós não queremos comunhão sobre outras coisas do mundo, né? Eu posso abrir o perfil de algum irmão e de repente ver gostos que nós temos em comum, hobbies que nós temos em comum. E quando nós nos encontrarmos, o que vai acontecer? Nós vamos conversar sobre esse hobby, sobre essa coisa que nós gostamos de fazer junto.
algo que ele pratica e que eu gosto de praticar também. E nós vamos ter muito assunto para falar sobre isso. Mas nós queremos a comunhão com os nossos irmãos para falar de hobbies? Então, o que é que nós estamos deixando ser conhecido pelas pessoas em nosso redor? Pelos nossos irmãos? Nós temos que deixar as coisas espirituais expostas. Nós precisamos falar de coisas espirituais na nossa vida e demonstrar isso, para que as nossas conversas sejam sobre coisas espirituais. Aqui, Paulo fala que gostaria de estar lá com eles por causa do bom testemunho. Ele estava ouvindo coisas tão maravilhosas deles que ele gostaria de estar lá com eles e compartilhar daquilo, desfrutar daquilo. Será que talvez um crente de outra igreja que olha para nós está desejoso em vir desfrutar disso conosco, da nossa vida espiritual junto? É algo que deve fazer parte dos nossos pensamentos. O que nós estamos mostrando para outros irmãos? Como nós estamos incentivando a nossa comunhão, né? Nós falamos várias vezes igrejas por aí que acabam querendo incentivar comunhão e fazem atividades, fazem hobbies. Mas aonde fica a palavra de Deus? Vira um grande clube, associados, amigos, conhecidos, parceiros de negócio muitas vezes, né? Nós vemos por aí. Mas não irmãos. Não que nós não possamos ter hobbies em comum e praticar, né? É muito bom que os irmãos tenham esse tipo de amizade. Mas aonde fica a espiritualidade? E nós vemos aqui do lado de Paulo que ele se alegra. Ele fica feliz em ver irmãos demonstrando crescimento espiritual, fundamentos bíblicos. Nós devemos nos alegrar também ao ver o crescimento espiritual dos nossos irmãos. Será que nós estamos sentindo essa alegria ao ver o crescimento espiritual dos irmãos? Ou muitas vezes nós não estamos nem notando se o irmão está crescendo ou se ele está diminuindo espiritualmente? Isso é grave, né? Porque demonstra que nós não estamos preocupados com a vida espiritual um do outro. Quando que é a coisa mais importante do mundo é a vida espiritual. E ainda nesse versículo, ele fala que ele dá graças a Deus por essas coisas, por ele estar vendo. Então, quando ele vê o crescimento espiritual daqueles irmãos, ele não está, talvez, valorizando quem está ensinando, quem é o pastor deles que está fazendo com que eles cresçam dessa forma. Ele não está valorizando a pessoa individual. Olha como aquela pessoa se desenvolveu, como ele é sábio, como ele é inteligente, como ele tem um dom. Não. Ele reconhece que isso tudo é apenas através da graça de Deus. Reconhecer Deus presente nesse relacionamento, nesse crescimento de cada um de nós. E assim, a graça de Deus, ela faz parte dessa conversa entre eles. Surge naturalmente falar de Deus, porque ele percebe Deus agindo na vida dele e na vida daqueles irmãos. Nós devemos nos alegrar também ao ver Deus trabalhar na vida de cada um de nós e dos nossos irmãos também.
O quanto nós nos interessamos se, por exemplo, um trabalho evangelístico está indo bem ou mal. Um missionário talvez está aí no campo. Nós nem sequer perguntamos a eles como está o trabalho. Isso é uma falta muito grande nossa. Nós não queremos saber se a graça de Deus está operando ali com aquele irmão. Deveria ser de grande interesse nosso isso. O versículo 9, ele é chave para nós aqui hoje, né? Porque ele vai falar da parte de oração, e nós estamos em um culto de oração, então nós podemos fazer uma aplicação direta hoje mesmo, né? É uma aplicação imediata, nos diz diretamente relacionado a esse nosso culto. Diz porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Orar incessantemente já é algo difícil de nós fazermos, né? Nós não oramos o quanto nós deveríamos. Isso é uma certeza que todos nós podemos ter, né? Por mais que você fale, não, eu oro 3 vezes por dia, ainda assim vai ser pouco, né? Nós deveríamos viver em estado de oração, buscando falar com Deus o tempo todo. Mas quando nós estamos aflitos por alguma dificuldade que nós estamos passando, talvez você faça isso, né? Nós ficamos mais incessantes, mais constantes em oração, quando nós temos algo muito próximo de nós nos afligindo. Talvez na sua vida, na vida de um familiar ou de algum amigo, alguém próximo. Mas orar incessantemente por um irmão que está em outra cidade, ou no caso dele, tão distante, é realmente muito difícil nós pensarmos nisso, né? Nós devemos refletir sobre o quanto nós estamos orando pelos nossos irmãos, o quanto nós lembramos de orar por cada um deles. Nós precisamos lembrar de orar pelos nossos irmãos aqui presentes, bem como pelas nossas igrejas co-irmãs, pelos trabalhos deles. Buscar estar ciente do que está acontecendo, o que tem desenvolvido, quais são as dificuldades que cada um tem passado. Às vezes nós deixamos de dar graças, glórias a Deus, porque nós não estamos sabendo das maravilhas que Ele tem operado. Talvez nós achamos que nós somos muito pobres, coitados, nós somos muito fracos, nós somos muito... Porque nós não estamos vendo as dificuldades que os outros estão passando. Olhando para a dificuldade de outras igrejas, nós estaremos bem felizes com a nossa condição aqui hoje. A lista de oração que nós mantemos aqui do nosso culto de oração, ela deve ser valorizada por nós. Quantas vezes nós nos esquecemos de até mesmo de consultar ela, né? Deixa eu ver aqui quais as necessidades que os irmãos falaram mesmo. Nós muitas vezes esquecemos, deixamos para lá, né? Nós precisamos valorizar e usar isso. Aquela lista ela é para ser usada, é para nós orarmos. Nós precisamos tirar tempo para orar por aqueles pedidos. Nós precisamos nos colocar no lugar dos nossos irmãos. Cada um de nós passa pelas nossas dificuldades, né? Muitas vezes nós não expomos num pedido de oração aqui, mas cada um de nós tem suas dificuldades, nós sabemos. Mas nós não podemos esquecer que o nosso próximo também tem. Ele também precisa, ele também carece da nossa oração, da nossa intervenção.
Talvez até ele mesmo esteja em um momento fraco e nem ele está orando por aquela dificuldade. Mas nós precisamos interceder por ele. E é que curioso, né? Que Paulo afirma tanto que ele orava sempre por ele, que ele cita aqui que Deus é testemunha. Olha, é verdade mesmo. Ele não está falando como uma forma de expressão. Ah, não, eu sempre oro por você. Como nós muitas vezes falamos, né? Ah, eu sempre oro pela igreja. Eu sempre oro para que haja conversões pelo trabalho de evangelismo. Ora sempre mesmo? Ah, não, eu oro, né, esporadicamente. Mas aqui ele está falando, olha, Deus é testemunha. Eu oro mesmo sempre, incessantemente. É quase que ele fala que eu estou perturbando Deus o tempo todo por causa de vocês. Bom, quantas vezes nós falamos para um irmão que nós vamos orar pela necessidade dele e não oramos? Né? É sério isso. É sério a necessidade de oração pelos nossos irmãos. Precisamos valorizar isso. Versículo 10. Ele diz: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Ele tem um desejo de estar com aqueles irmãos. Ele vive o evangelho e ele ouviu falar que aquelas pessoas vivem o evangelho. Então ele gostaria de estar junto com eles. E aí nós refletimos, irmãos, como está o nosso nível de vontade de estar com os irmãos? Como está o nosso nível de vontade de estar na igreja, de fazer coisas com os irmãos, de visitar outras igrejas? Em parte, sim. Muitas vezes nós não vemos, né, o ânimo espiritual de outros irmãos. Isso não nos anima a querer estar com ele. Mas nós também não fazemos a nossa parte, muitas vezes. Quanto nós temos buscado estar com outros irmãos, estar na presença deles, na comunhão com eles. Paulo, acredito que seja o crente mais forte de toda a história dos cristãos, né? Da era de Novo Evangelho, Novo Testamento. E mesmo ele não se sentiu autossuficiente para estar sozinho. Eu não preciso de ter comunhão com outros. Eu não preciso compartilhar. Eu não preciso do auxílio. Eu não preciso de irmãos colaborando. Ele precisava. E ele demonstra essa necessidade durante várias cartas dele, pedindo que envie fulano, que recebam ciclano, agradecendo a ajuda que ele recebeu. Aqui falando que queria estar com eles para ser fortalecido por eles. Se ele precisava, o quanto nós precisamos? Será que nós conseguimos ser autossuficientes? Nem Paulo era. Paulo pedia nas orações para estar com os irmãos. Quantas vezes você já orou para poder estar com outros irmãos? Orou para poder ir à igreja, ou poder ir visitar alguma outra igreja? Nós não temos esse nível de desejo, né?
Nós precisamos trabalhar isso em nossos corações, em nossas vidas. O desejo de estar com irmãos. E mais do que estar com os irmãos, no versículo 11 ele diz: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então não era só estar lá, né? Ele tinha o desejo de ir lá levar a mensagem para eles. Ele queria pregar, ele queria falar sobre as coisas espirituais com eles. Ele queria ajudar aqueles irmãos. Ele não tinha o desejo de ir lá para Roma visitar aquela bela paisagem, né? Era o local mais rico da época. Talvez ir lá para desfrutar de coisas, de comidas, de lazeres que aquele local oferecia. Nada contra nós fazermos viagens turísticas, mas o desejo dele não era ir para Roma para essas coisas. Ele queria ir para lá para falar da palavra de Deus. O incentivo maior é o evangelho. É dar glórias a Deus. Ele queria ser útil àqueles irmãos, né? Fala aqui para que sejais confortados. O quanto nós desejamos ser úteis aos outros irmãos. Você deseja ir a algum lugar para deixar o irmão mais confortável espiritualmente? Para dar uma palavra de apoio, de alimentar ele espiritualmente? Fortalecer? Não. Muitas vezes nós vamos apenas para desfrutar. Muitas vezes até vamos visitar alguma outra igreja. Nós nos reunimos aqui e vamos para lá para que nós possamos desfrutar de um culto agradável, né? Casa cheia, hinos bonitos, talvez ouvir uma boa mensagem, obviamente. Mas nós só pensamos em o que nós vamos receber. Nós temos que pensar em ser úteis àquela igreja. O nosso ânimo, a nossa alegria, talvez comentários, conversas bíblicas, espirituais, nós podemos ajudá-los, né? Nós não vamos todos a uma igreja e vamos todos pregar lá. Muitas vezes nenhum de nós vai estar pregando lá. Mas nós podemos animá-los na palavra de Deus, servir de fortalecimento. Nós pensamos em fazer isso quando vamos em algum local? E aí eu vou entrar até em um detalhe bem peculiar da nossa igreja. Muitas vezes nós visitamos outras igrejas e o que nós fazemos lá? Nós ficamos fechados no nossa turminha, né? Talvez sejamos tímidos demais, mas nós vamos para lá e ficamos na nossa turma. Converse com outros irmãos. Seja participativo com eles. Nós não estamos indo lá simplesmente para filar boia na igreja dos outros. Nós precisamos fazer parte do culto, da adoração, das conversas com eles. E o versículo 12, ele nos traz também um ensinamento. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Como eu falei, Paulo, o crente mais forte que nós podemos ter.
de exemplo. E o que ele está falando aqui é que ele precisava da comunhão com aqueles irmãos para ser consolado junto com eles, mutuamente. Ou seja, ia fazer bem para a vida espiritual, tanto dos irmãos romanos, como de Paulo. Ter comunhão com os irmãos faz com que nós crescemos espiritualmente, nos alimenta. Nós crescemos vendo outros pontos de vista, os irmãos compartilhando as dificuldades e as bênçãos que eles passaram, ouvindo da palavra de Deus através de outras pessoas, vendo Deus agir na vida de outras pessoas. Isso nos alimenta, isso faz com que nós cresçamos. Querer estar lá ajudando aqueles irmãos fazia com que Paulo crescesse. Talvez por isso que nós possamos falar que Paulo era o mais forte, porque foi o que mais trabalhou, foi o que mais visitou outras igrejas, mais falou da palavra de Deus para outros. E a cada vez que ele fazia isso, ele crescia. Uma das melhores formas de nós aprendermos algo é quando nós vamos ensinar alguém, certo? Você tem uma responsabilidade de passar aquele ensinamento para alguém, então você vai lá e estuda pensando o que eu vou ter que fazer. Você dá uma atenção toda especial. E espiritualmente funciona de uma forma semelhante. Quando nós temos a responsabilidade, quando nós pensamos em ser útil, em falar alguma coisa, em agir com outra pessoa, alimentá-lo espiritualmente, nós crescemos mais, porque nós temos que cavar mais fundo. Quando eu falo que eu vou falar esse versículo aqui para uma pessoa, eu preciso entender bem o que ele está falando, porque eu não sei se a pessoa vai me perguntar alguma coisa de volta, né? Então eu penso bem naquele versículo. Oro a Deus sobre aquela passagem para que eu esteja entendendo certo. Eu busco. Muitas vezes nós não crescemos espiritualmente porque nós ficamos fechados na casinha. Se você não fala do evangelho com ninguém, você não vai crescer espiritualmente. Você só fica fechado no seu pensamento. Nós precisamos meditar na palavra de Deus e nos comunicar uns com os outros. Falar sobre o que nós temos lido e aprendido. Nós temos, né, nossas leituras bíblicas, alguns irmãos fazendo junto. Eu não estou conseguindo acompanhar os irmãos, eu já fui derrotado. Mas é bom quando nós conseguimos manter leituras assim. Mas o ideal é que nós consigamos comentar a respeito. Porque você começa a pensar naquilo que você está lendo. Deixa eu fazer um comentário aqui desse texto de hoje. Então você está pensando. O que é que ele está querendo dizer? Será que eu estou entendendo certo? Você cresce. E quando você faz o comentário, outro irmão lê aquilo e ele também cresce. Então nós nos ajudamos mutuamente. Será que nós estamos nos ajudando mutuamente a crescer na palavra de Deus? Deveria fazer parte da nossa vida cristã isso. Muitas vezes nós ficamos desanimados com algumas coisas por não estar justamente em comunhão com alguém que faça o mesmo. Vamos ao exemplo da minha vida. Todo mundo sabe que eu gosto de esportes, ok? Porém, durante um bom período na minha vida, eu parei de jogar bola.
Sabe por quê? Eu não tinha ninguém que eu estivesse com amizade que jogasse bola. Então cai no esquecimento. Eu deixo para lá. Durante a semana eu não falo sobre isso, eu não penso nisso, eu não pratico. Você esquece. Larga a mão. O problema é que espiritualmente muitas vezes nós fazemos isso. Se nós não conversarmos durante a semana sobre isso, se nós não tivermos amizade com outras pessoas também desfrutando de uma vida espiritual, nós não nos incentivamos, nós desanimamos. Parece que estou sozinho. Sempre que você se sente sozinho em algo, fazendo algo, você tende a ir abandonando aquilo. Nós precisamos nos comunicar mais sobre as coisas espirituais, para que todos nós nos animemos mais a fazer as coisas. Versículo 13, Paulo comenta aqui: Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então aqui Paulo faz um comentário de que ele gostaria, mas ele não está conseguindo ir no momento. Ele gostaria já de ter ido. E nós muitas vezes ficamos nessa situação, né? Principalmente, né, como eu comentei aqui, nós somos um pouco mais longe de outras igrejas, então nós temos uma certa dificuldade de visitar. Mais longe, o custo é maior, perde mais tempo, precisa de transporte, é mais complicado. Então, da mesma forma, muitas vezes nós podemos estar querendo ir visitar algum irmão e não pode visitar alguma igreja e não consegue. Nós normalmente falamos isso, né? Poxa, eu queria visitar a igreja aí, mas, né? Poxa, faz tempo que eu estou devendo uma visita aos irmãos em Sudminúcio, por exemplo. Fato real. Mas eu posso falar que eu tenho sido impedido? Será que eu estou tentando de verdade? Eu estou tentando me programar, caçando alguma forma de poder fazer isso? Muitas vezes nós falamos, eu não estou podendo, né? Eu não consegui organizar para ir. Quando nós, na verdade, nem paramos para pensar, nem tentamos agendar de fato alguma coisa, não buscamos. É aquele famoso quando você encontra um amigo e, na verdade, você não está muito afim de marcar alguma coisa com ele, mas a frase é: Ah, vamos marcar sim de fazer determinada coisa. Quando nenhum dos dois, a partir dali, nunca mais vão mandar uma mensagem um pro outro para marcar isso. Espiritualmente, muitas vezes, né, na comunhão aqui, muitas vezes, nós agimos dessa mesma forma. Não precisamos mesmo, mas não fazemos. Não sai do papel. Uma coisa é se Deus nos impede, outra coisa é se nós não estamos querendo de verdade, né? Isso se aplica também aos irmãos aqui na igreja, né? Como eu disse, ele se aplica em várias formas. Se nós falamos que vamos marcar sim e nunca marcamos nada com o nosso próprio irmão aqui, presente nessa cidade, nessa igreja, nós não vamos marcar nada com outros irmãos distantes, né? E Paulo sabia que, acima do desejo dele em fazer algo, em visitar aqueles irmãos, ele sabia que existia um plano de Deus acima daquilo que deveria ser respeitado. Isso é importante na nossa vida também, nós estarmos cientes disso, né? Existem coisas que estão no controle de Deus e não nas nossas mãos. E o versículo 14, Paulo diz algo que
Talvez para ele soasse muito forte, né? Mas é um pensamento que deve estar no nosso coração também. Ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Nós percebemos o sentimento de devedor ao Evangelho, à palavra de Deus, na vida de Paulo. Ele sempre se sentia devendo, que precisava fazer mais para Deus, mais para o Evangelho, mais para os irmãos. Tanto que ele trabalhou incessantemente a vida dele inteira, né? Até preso ele dava um jeito de continuar. Agora, ele tinha um sentimento de gratidão a Deus. Porque ele sabia de todos os pecados, de toda a vida passada que ele teve, e por isso que eu falei que talvez para ele tivesse um peso muito grande. Porque ele sabia que ele tinha inclusive participação na morte de cristãos. Mas agora ele se sentia devedor de trabalhar por isso. Como gratidão, ele sabia que ele não ia pagar pela salvação dele, mas ele se sentia em falta com Deus. A grande questão é, será que nós também não deveríamos estar nos sentindo em falta com Deus? Talvez nós tenhamos falta de gratidão a Deus. E por isso nós não nos sentamos tão compelidos a fazer coisas para Deus, a ser tão participantes do Evangelho. Nós não achamos que precisamos pagar tanto a Deus assim. E no versículo 15, ele encerra, né, essa passagem, porque na verdade ele só está começando o discurso dele todo aqueles irmãos. Ele diz: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Ele tinha o grande desejo de falar da palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus como o bem mais precioso da vida dele. Ele descreve nas cartas dele que ele abandonou várias coisas realmente valorosas do nosso mundo, da nossa vida, única e exclusivamente pela palavra de Deus. E ele valorizava tanto, ele amava tanto aquilo, que ele gostaria de compartilhar com pessoas. Quando nós estamos empolgados com algo, nós queremos compartilhar. Nós caçamos alguém para falar sobre aquilo, não é verdade? Você aprende alguma coisa nova, você está envolvido em um hobby novo, você não vê a hora de ter gente fazendo a mesma coisa que você para poder falar sobre isso, né? Tática, muitas vezes, você convence amigos a fazer a mesma coisa que você, só para você poder falar sobre isso com aquela pessoa, para ela te entender o como aquilo é legal. Nós deveríamos fazer isso com o Evangelho também, né? Incentivar outras pessoas também a ter ânimo no Evangelho. Evangelizar pessoas que precisam, para que nós possamos falar da palavra de Deus com ele. Darmos glórias a Deus juntos. Ele não via a hora de poder falar com outros irmãos sobre as bênçãos que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Então, irmãos, a lição que nós temos aqui desse trecho da palavra de Deus é que nós devemos compartilhar com outros irmãos essas coisas. Nós devemos ser participantes da vida espiritual. Nós devemos buscar falar da palavra de Deus com os nossos irmãos. Qual tem sido o nosso sentimento para com os nossos irmãos? Nós amamos de verdade os nossos irmãos? Amamos a ponto de querer compartilhar com ele o que nós achamos mais precioso desse mundo? Será que a palavra de Deus tem sido o bem mais precioso desse mundo? São coisas que nós precisamos
pensar. Tá bem?